lugar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. O tema da nossa exposição de hoje é uma carta para peregrinos dispersos. E daqui por diante, vamos passar um longo período, desde esse fim de 2020 e início de 2021, meditando em 1 Pedro. A começar pela saudação inicial da epístola, conforme os versículos 1 e 2. Leiamos então o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua santa palavra e sob a luz do Teu Espírito, possamos dela tirar tudo o que precisamos para render todo louvor, toda a glória a Teu Filho Jesus, que pelos méritos da cruz, nos colocou em harmonia contigo, ó Senhor, ao ponto de podermos orar a Ti como nosso Deus, mas também como nosso Pai. O Pai que nos escolheu e nos chamou e nos elegeu para sermos o Teu povo. Assim oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é como um país estrangeiro. Só é feliz aquele que tem no mundo inteiro um país estrangeiro. Quem disse isso foi Hugo de São Vítor, um importante pensador medieval do século XII, mestre na abadia de São Vítor, que ficava em Paris. A grande verdade que Hugo de São Vítor nos diz nesta manhã, através do seu encorajamento a tomar o distanciamento deste mundo como um meio de felicidade, é algo extremamente importante, que tem muito a ver com o texto que nós acabamos de ler. Há algo de precioso em tudo o que ele disse, e que tem muito a ver com aquilo que Pedro está dizendo e vai dizer ao longo de sua epístola aos seus ouvintes originais, digamos assim, e a nós, os seus ouvintes modernos. Ele está dizendo que a felicidade está justamente na ruptura com um mundo que já não nos é mais familiar, já não nos é mais reconhecido. Olhamos para o mundo e ele não representa mais a nossa pátria, não representa mais o nosso lugar, não representa mais a nossa morada, não representa mais o lugar das nossas raízes. É um descolamento deste mundo, que faz a gente viver neste mundo não mais como outrora vivíamos, confortáveis, acomodados, como se este fosse o nosso lugar.
E éramos tristes, angustiados, infelizes, insatisfeitos, porque mesmo vivendo no mundo que era nosso, não éramos felizes. Mas a felicidade vem quando descobrimos que Ele nos escolheu, nos fez seu povo e nos transformou em estrangeiros na nossa própria terra, no nosso próprio mundo, no nosso próprio bairro, no nosso próprio povo, na nossa própria família, entre aqueles que amamos. Ele nos fez estrangeiros e tornou não somente o nosso país, não somente o nosso continente, mas o mundo todo, por onde quer que a gente vá, um país estrangeiro. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade de planejar toda uma vida para morar em um outro país. E você passa anos a fio estudando a língua, quando você planeja, né? E você quer morar, e você quer aproveitar o máximo desse país, e etc. E você faz intercâmbio, como eu fiz. E aí antes no intercâmbio você já fica mais encantado ainda com o país, porque ele parece ser tudo aquilo que o país que você vive não é. Representa tudo aquilo que você diz, isso funciona, isso aqui já não funciona mais. E aí você arruma todas as coisas, arruma seu passaporte, o visto, está tudo certinho, e agora você vai receber uma carteira de identidade do país que agora você vai viver, não mais como um turista, mas você vai agora morar nesse país, você vai ser tratado como um imigrante, você vai ser tratado como alguém que vem de fora, mas que tem ali o reconhecimento de que pode, uma autorização para viver, para estudar ali naquele país. E aí você nos primeiros dias se encanta, tudo aquilo é muito lindo, tudo aquilo é muito maravilhoso. E aí a primeira coisa que você quer fazer é se assimilar o máximo possível àquela cultura. Você quer ser um alemão. Você quer falar como alemão, você quer se comportar como alemão. É até o dia que você começa a perceber que existe uma coisa muito importante que se chama sotaque. E aí você descobre sotaques muito incríveis, né? Você vai e descobre assim, tem uma turma de brasileiros que acabou de chegar aqui, Jonas, e querem conhecer você. Aí aparece, você não sabe ainda quem é, só vem um sujeito e diz assim, Wie geht es Ihnen? Aí você fala, rapaz, esse vem do Nordeste. Aí o outro já responde, Wie geht es Ihnen? Aí você fala, opa, esse é carioca. O sotaque vai denunciando, o jeito de falar vai denunciando, e aí você vai ouvindo e fala assim, puxa vida, eu consegui reconhecer. Mas peraí, também me reconhecem? Também sabem que eu tenho sotaque, também sabem que eu não tenho. Não, eu não posso, eu quero me distanciar agora dos brasileiros, eu não posso ser confundido com eles, agora eu tenho que ser um alemão, eu tenho que viver como alemão. E aí você começa a se comportar igualzinho, você começa a assimilar tudo aquilo, você traz aquilo para a sua vida. E como você sofre quando descobrem o tempo todo que você é um estrangeiro. E aí quando você é estrangeiro, não tem como, você é o outro. Você não está navegando no seu mar, você está navegando em outros mares. E você vai ser sempre um estrangeiro. Os anos podem passar, mas você vai permanecer sendo um estrangeiro. Você não é um dos nossos. Terrível é quando a gente volta. E a gente fala assim, bom, pelo menos eu vou viver no Brasil como um alemão. E aí você fica na espera, né, tudo bonitinho. Aí você está lá esperando o farol fechar, tudo bonito. As coisas, você tenta tudo você quer que funcione daquele jeito. E não funciona, aí você começa a entrar em parafuso. Porque você começa a perceber que aquele mundo que você vivia já não é mais aquele... como é que eu saí disso aqui? E aí você precisa se readaptar de novo. E aí você olha assim, puxa vida, mas eu sou isso aqui. Eu faço parte disso aqui. Não é fácil a gente lidar com as nossas rejeições das nossas origens.
sabe de onde você é, quando você sabe não só das coisas boas, mas das coisas ruins, e tudo aquilo vai construindo uma série de comportamentos, e aí você percebe que não é assim, a vida não é desse jeito, as coisas não funcionam assim, que você precisa em primeiro lugar ter consciência de que aquilo que você vai ser, ponto final, não tem como mudar, é a sua história, você é você e a sua história. Quando a gente abre esse trecho inicial de 1 Pedro, a gente abre uma epístola dirigida a um povo que deve ser considerado como estrangeiro em sua própria terra. Eles não estão ali em uma situação, num contexto em que eles não conhecem. Não, eles nasceram ali. Eles sabem como a Ásia Menor funciona. Eles sabem como aquelas cidades, pelo menos essas 5 cidades que você viu citadas aqui por Pedro, como elas funcionam, como as coisas funcionam, como funciona o esquema, como é viver naquelas cidadezinhas. Como as coisas funcionam, como a cultura determina o nosso jeito de falar, o nosso jeito de comportar, até mesmo a nossa ética, os nossos princípios morais, tudo aquilo vai sendo trabalhado naquilo, eles estão vivendo naquele contexto, mas ao mesmo tempo, Pedro está dizendo que eles não fazem mais parte daquele povo, daquela nação, daquela terra, daquele país, daquele lugar. Pedro escreve uma epístola para gente que nunca saiu provavelmente do seu lugar, mas depois de Cristo, o mundo inteiro se tornou um país estrangeiro. Depois de Cristo, o mundo inteiro, inclusive o seu próprio lar, se tornou um lugar estranho. Sabe aquela sensação que Moisés teve, de um dia achar que estava num contexto, todo favorável a si mesmo, vivendo no contexto do palácio, no contexto do poderio egípcio, mas de repente, da noite para o dia, ele tem um confronto consigo mesmo, ele presta atenção e tem a consciência das suas origens, de onde ele veio. Ele sabe que agora ele não é daquele lugar, que ele não pertence ao Egito, que ele não é filho do Egito, e ele não consegue lidar com aquilo. Ele não sabe como lidar mais com aquilo. Mas antes, preste atenção, um dia antes, ele estava vendo egípcios maltratarem hebreus o tempo todo. Ele estava acostumado a ver os egípcios maltratarem os hebreus o dia inteiro. Ele estava acostumado com aquele status quo, e estava vendo aquilo, e inclusive aprovava aquilo ali, não fazia absolutamente nenhuma diferença. Mas depois do confronto com a sua própria origem, com a sua própria natureza, eu não sou um egípcio. A Bíblia nos diz que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, coisa que era comum, mas depois que a mente dele muda, depois que o coração dele muda, ele não consegue mais ver aquele mundo como sua própria casa. Aquele mundo não está certo, aquele mundo não está correto, aquele mundo não faz sentido. E aí, como todo novo convertido, as atitudes são mais drásticas. Não estou dizendo que o novo convertido sai matando os ímpios, mas novos convertidos em geral rompem suas amizades, rompem com todo mundo, mas isso é normal. E por que isso é normal? Porque eles acabaram de descobrir que esse mundo que lhes era tão atrativo, esse mundo que era o seu berço, esse mundo que era a sua cultura, esse mundo que era o seu lugar, natural, já não é mais natural, lhe é estranho. Ele não consegue nem se mover mais nesse lugar, ele não consegue mais andar nesse lugar, ele já se sente estranho no seu próprio lugar, entre os seus próprios patrícios. É disso que a gente vai falar nessa manhã.
a gente vai falar de uma obra poderosa que Deus faz na vida de uma pessoa, que arranca essa pessoa das suas origens e insere este indivíduo agora no seu povo, o povo da aliança. E este que prova e experimenta deste encontro maravilhoso da graça de Deus com homens pecadores, descobre a partir deste momento que o mundo nunca lhe será agradável o suficiente para que ele se sinta à vontade. Ele descobre que não há mais espaço algum, não há mais nenhum centímetro quadrado deste planeta que ele se sinta à vontade e em casa. Ele sabe que algo mudou, que a sua pátria não é mais a pátria que durante toda a sua vida ele julgava ser a pátria mais importante da vida. Ele descobre que a sua pátria é celestial, ele descobre que o seu rei é Cristo, ele descobre que a embaixada desta cidade poderosa, governada por Deus, é a igreja. Ele descobre autoridades que são diferentes das autoridades civis, que governam as cidades espalhadas por todos os países ao redor do mundo. Ele descobre que ele vive estranhamente num mundo que não lhe é mais normal. Para a gente descobrir tudo o que eu acabei de dizer no texto e perceber a riqueza de tudo isso no texto de Pedro, eu queria que você observasse a estrutura dessa saudação. Observe os versículos 1 e 2 novamente. Como qualquer epístola, começa com uma saudação. Pedro, que é o autor da epístola, que muitos questionam a sua autoria, mas quando a gente lê até o final da epístola, a gente, opa, peraí, tudo bem que tem um monte de elaborações que jamais uma pessoa como Pedro talvez pudesse saber, porque são tantos elementos de retórica que somente uma pessoa muito estudada poderia escrever do jeito que escreveu. Mas aí a gente corre os olhos, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 12, e a gente vê o seguinte: por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Então temos pelo menos um indício para cogitar que Pedro realmente não escreveu, mas Pedro no mínimo disse essa carta, e Silvano está ali escrevendo e editando como que era normal. Inclusive há situações de inúmeros casos epistolares em que era normal, absolutamente normal, uma pessoa ditar uma carta e alguém que tem a técnica da estenografia faria exatamente isso. Simplesmente escreveria a carta que ele acaba de ouvir sendo ditada por aquele que está escrevendo a epístola. Então entendemos que 1 Pedro é uma epístola escrita por Pedro e não temos nenhum indício para levantarmos com toda a segurança possível o questionamento com relação à sua autoria. Então, pensando a partir de Pedro, justamente como o autor dessa epístola, a primeira coisa que deve vir em nossa mente: quem é Pedro? O líder improvável da igreja. Quem de vocês escolheria Pedro para ser o pastor de vocês? Quem escolheria Pedro para lidar com um conflito com sua sogra? Quem recorreria a Pedro para discutir questões teológicas? Pedro é o pastor dessa igreja e líder dessa igreja, o líder improvável. O líder que faz com que todos nós dobremos o nosso joelho diante de Deus, na certeza de que quem capacita sempre é o Senhor. Nós podemos fazer, meus irmãos, trilhar diversos caminhos.
Mas a igreja é um lugar em que Deus vai capacitar Pedros e Paulos. Há espaço para Pedros e há espaço para Paulos. Há espaço para gente que não teve preparo formal retórico nenhum, e há espaço para quem teve preparo formal e retórico. Quem foi que disse que a liderança da igreja deveria ser única e exclusivamente dirigida e contemplada apenas por bacharéis e doutores em teologia? Esse não deve ser o primeiro e mais importante requisito. No entanto, não é só o líder improvável que está escrevendo para esta igreja. É o apóstolo de Jesus Cristo. É o enviado de Jesus Cristo, que escreve, dotado desta autoridade apostólica, que confirma o seu ensino para a igreja, como um ensino autoritativo para a igreja, que deve ser recebido na igreja como um ensino que provém de Cristo, que entrega este ensino aos eleitos. E aqui nós vemos já o primeiro recurso retórico que mostra esse texto dividido em duas grandes partes. Quando ele vai mencionar os destinatários da epístola, ele os chama de eleitos. E você vai ver que esta repetição retórica acontece também no versículo de número 2. Quando ele repete novamente, eleitos segundo. Isso é um uso retórico. Aqueles que amam no sofrimento, aqueles que amam na morte, aqueles que amam na alegria, aqueles que amam na bonança, são o povo de Deus. Eu acabei de fazer um uso retórico de repetições que podem ser feitas, e com retórica você pode fazer isso. E é isso que o texto está fazendo. O texto está conduzindo retoricamente a centralidade do tópico na figura dos eleitos aqui, em primeiro lugar. Então Pedro se dirige aos eleitos, e ao usar a palavra eleitos aqui duas vezes, a gente pode dividir o texto em duas partes. Na primeira parte, ele se refere aos eleitos enquanto ao seu estado. E na segunda parte, ele se refere aos eleitos enquanto à sua condição de eleitos. Na primeira parte, observemos como ele se dirige a estes eleitos. Em primeiro lugar, a palavra eleito, eu sei que aqui tem muito calvinista, né? Então o calvinista, quando vê eleito, a palavra eleito, eleição na Bíblia, ele vira um pentecostal na hora. Ele já, o coração fica quente, né? Ele já fica incendiado, ele fala, falou de eleição, falou de Calvino. Não, ele não está falando de Calvino. Pedro não está falando de Calvino. Mas então de que Pedro está falando? Pedro está usando uma metáfora que muito mais deveria nos levar à história pactual de Deus com seu povo, do que propriamente a questões de soteriologia ou questões relacionadas à doutrina da salvação. A linguagem que Pedro está usando é a linguagem que deveria, em primeiro lugar, ser entendida dentro do seu contexto metafórico. E aqui eu preciso fazer algumas observações muito claras. Se a linguagem que ele vai usar é uma linguagem metafórica, é preciso que a gente reconheça o significado dessa palavra para que a metáfora faça sentido. Se ela é uma piada contada por judeus, se eu não sei a história dos judeus, como é que eu vou entender a piada? Eu tenho que entender então aquela metáfora dentro do seu contexto. Mas e se Pedro não está escrevendo proeminentemente para judeus que se converteram ao cristianismo, mas a gentios que se converteram ao cristianismo? Há quem diga, por exemplo, que Pedro está escrevendo majoritariamente para judeus que se converteram ao cristianismo, porque se entende que somente judeus poderiam entender o que Pedro estava dizendo.
que os gentios não entenderiam absolutamente nada do que Pedro está dizendo, porque Pedro está usando categorias que fazem parte de todo um idioma, de toda uma linguagem do povo judeu, e que, portanto, tem a ver com aquela raça, tem a ver com aquela pátria, tem a ver com aquele povo, tem a ver com aquelas pessoas, mas não tem a ver comigo, um gentio, comigo que vivo aqui na Ásia Menor, que vivo entre gregos, que vivo entre pagãos. É disso que muitas vezes a gente não se atina quando vai olhar para o texto, e aí no primeiro momento julga o seguinte: não, é verdade, para poder fazer esse texto fazer sentido, ele só poderia estar escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo, mas não. Pedro está escrevendo majoritariamente para gentios que se convertem ao cristianismo e que foram alcançados pela graça de Deus. Mas como qualquer igreja gentílica, ela é uma igreja que também comporta a presença de judeus que se convertem ao cristianismo, ainda que não sejam a maioria. Isso a gente viu, acontece com a epístola de Paulo aos Romanos, acontece também aqui com a epístola de 1 Pedro aos eleitos da dispersão ou da diáspora. Observe, por exemplo, o capítulo 4 de 1 Pedro, os versículos 3 e 4. Observe o que a Bíblia diz. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. A carta então está sendo dirigida a gentios que viviam como aqueles gentios uma vida pagã, uma vida licenciosa, uma vida de libertinagem, uma vida em que a libertinagem era fundamentada pelo paganismo, uma vida e uma ética que era fundamentada culturalmente pelos gentios de sua época. Eles eram gentios, viviam naquele mundo, eles não eram como judeus, que já cresceram debaixo do ensino da Sagrada Escritura. Eles não cresceram entendendo a Torá, eles não cresceram ouvindo as histórias de Abraão, de como Deus tira ele da sua pátria, tira ele da sua terra, tira ele do seu povo e faz ele peregrinar, como se não tivesse terra alguma, como nada neste mundo lhe pertencesse. Não, eles não conhecem a história de Abraão, eles não conhecem a história de Isaac e de Jacó, eles não foram forjados com essa história, eles foram forjados com os estoicos, eles foram forjados com os epicuristas, eles foram forjados com aqueles que fazem parte do pensamento romano, principalmente porque a Ásia Menor era dominada pelo Império Romano. A filosofia das escolas religiosas que eram filosóficas influenciavam eles eram influenciados pelas religiões de mistério, eles eram influenciados por todo o sincretismo que havia entre a religiosidade latina e a religiosidade grega. Eles estão mergulhados numa outra cultura, eles estão mergulhados numa outra história, eles estão mergulhados num outro mundo. O mundo deles não é o mundo da Bíblia. Mas eles encontraram o Evangelho os encontrou, e tudo mudou. Aquele mundo que é o mundo que eles cresceram não lhes pertence mais. Mas para eles terem esse sentimento, eles precisaram escutar as histórias, eles precisaram ouvir o Evangelho. E o Evangelho não é uma especulação. O Evangelho é, antes de tudo, uma história que a gente conta, a história da redenção, a história de como Deus salva o ser humano. E essa história da redenção é uma história baseada na eleição. Deus escolhe um povo para manifestar para todas as nações a sua glória. Este povo falha no seu pacto com Deus. Então Deus, que escolheu o seu Filho desde a eternidade, envia o seu único Filho, o eleito de Deus, para agora salvar
Todos aqueles que creem no seu nome, e todos aqueles que creem no seu nome, são estes eleitos, este novo povo de Deus. Novo povo de Deus, porque não é um povo feito com base na questão genética, não é um povo feito simplesmente pela dinastia, mas é o povo que nasce do Evangelho, que é produto da cidade celestial, que é produto da cidade de Deus, que é feito pelas mãos de Deus e refeito e renascido pelas mãos de Deus e pela obra do Espírito. Esse povo que não importa mais se é judeu ou gentil, se é grego ou romano, se é brasileiro ou alemão, se dobra os seus joelhos diante de Cristo, já não pertence mais a este mundo. Você sabe o que isso significa? Que todos aqueles que encontraram o Evangelho não podem se sentir à vontade no mundo. Ainda nessa primeira parte do texto, Pedro nos oferece o estado dessa eleição. Estes que foram despaisados, tirados do seu país, e foram empaisados, empatriados na cidade dos céus, segundo a pátria celeste, vivem agora num mundo que nunca lhes será agradável. Mas não é estranho você de repente se descobrir com uma origem que não é o lugar de onde você veio? Descobrir que a razão pela qual esse mundo, você não cabe dentro dele, não é porque não seja possível, é porque você vem de outro lugar. A sua origem está em outro lugar. Essa condição, esse estado, melhor dizendo, da eleição, é um estado marcado pela peregrinação. Você observe aí no texto, tem aí, né? Eleitos peregrinos. Peregrino é uma palavra boa para traduzir, desde que você entenda peregrino como uma pessoa que é sempre estrangeira por onde ela vai. De que não existe um lugar em que ela vai se sentir ali em casa. Voltei, não vai poder cantar, eu voltei. Agora para ficar, não dá. Aqui não é o seu lugar. Então, imagine que Pedro, ele está chamando a atenção para o fato de que os eleitos são peregrinos, mas são peregrinos estrangeiros. Essa deve ser a ideia. Eles são estrangeiros por onde quer que eles passem. Eles não precisaram sair do lugar para serem peregrinos estrangeiros. Mais uma vez é uma metáfora. E é uma metáfora que só faz sentido se você conhece a história de como Deus forjou um povo. E como a gente já fez uma série em Gênesis, e já trabalhou essa série de Gênesis em Abraão, você sabe o que significa formar um povo da peregrinação. Deus fez um povo chamando Abraão de uma cidade e tornando ele peregrino, estrangeiro. Por onde ele vai, ele é um estrangeiro. Onde ele pisa, ele é um estrangeiro. Deus forja um povo, em primeiro lugar, separando esse povo, tirando esse povo. Mas veja, não é um tirar real, é um tirar metafórico. Deus não está transformando você num ET. Agora eu vim dos céus e eu aguardo o dia em que voltarei para lá. Não. Deus não transformou as coisas de uma tal maneira em que você deva interpretar essa passagem como se você fosse agora um ser de outro planeta. Não, você continua neste planeta. Você continua neste lugar.
Você continua no meio do povo que você vive, trabalhando com as pessoas que você trabalha, servindo publicamente na esfera que você serve, mas você se dá conta de que não pertence mais a esse lugar. O Evangelho, portanto, te tira, não tirando, e te insere de uma maneira em que você jamais poderia buscar um lugar neste mundo para dizer: aqui é o céu. O máximo que você pode dizer é: aqui é a minha igreja, é a minha arca de Noé, aqui é a minha tábua, onde eu me seguro no meio dessa tempestade que Deus me proveu. Mas você não pode apontar para nenhum lugar neste mundo e dizer: agora sim, encontrei o meu lugar. Então, meus irmãos, a primeira bênção dos eleitos, forasteiros, peregrinos, estrangeiros, é a bênção de eles encontrarem diante deste drama a sua natureza imigratória, a sua natureza de alguém que não pertence mais, mas ao mesmo tempo não sai do mundo. Deus não está dizendo, nem Pedro dizendo a eles: corram para as montanhas, vocês já não fazem mais parte deste mundo, as pessoas vão acabar com vocês. As pessoas são más e vocês são bonzinhos, então corram para as montanhas, porque senão as pessoas más vão te fazer mal. Não! Nem Jesus, nem Pedro está dizendo isso para mim e para você. Jesus e Pedro nunca disseram para nós, através da Escritura, que deveríamos sair deste mundo, mas deveríamos estar no mundo sabendo que não somos dele, não pertencemos a ele. E esse é o nosso drama, o drama de todo aquele que sai do seu país, vai para um outro país, e chegando lá, começa a aprender a língua, e dali a pouco quer para se sentir mais à vontade, para se sentir mais aceito, quer se parecer cada vez mais. Então tudo que for possível para que você não se pareça com quem você é, mas você se pareça com eles, com o país estranho, vai te colocar numa situação de conformidade. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Transformou a gente de uma tal maneira que a gente vive uma luta enorme, a luta dos estrangeiros, a luta em assumir que não somos iguais, de que a igualdade com relação à salvação, a igualdade com relação à eleição, ela não diz respeito absolutamente a nada do que diz respeito da esfera pública, da esfera civil ou qualquer coisa desse tipo, mas diz respeito ao fato de que Deus estabelece aqueles que são os filhos da luz e aqueles que são os filhos das trevas. Mas o que é mais importante? Apesar de não sermos iguais, tá certo? Deus não disse assim: agora você olha para os filhos das trevas e passe a odiá-los. Olhe para os filhos das trevas e passe a destruí-los. Não. Ele não nos tira do convívio com os filhos das trevas. Ele não nos impede de termos relações com os filhos das trevas. Mas Ele faz questão de dizer que o nosso estado é um estado de estranhamento. Vivemos num lugar que tem que ser por natureza estranho. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e descobrir seu sotaque. As pessoas têm que olhar para você: de onde que você vem? Não vai dizer que você veio do céu, né? Porque não é a literalidade que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é outra coisa. É o fato de que boa parte da nossa batalha vai ser glorificar a Deus quando disser: é verdade, Senhor, alguém me reconheceu aqui da maneira como deveria ser eu reconhecido. Porque a coisa mais complicada do mundo é você um dia chegar à conclusão de que o budista, o espírita, o ateu, se todos eles concordarem com você, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com o que você está dizendo. Alguma coisa está errada com o que você está falando.
Se tudo que todo mundo fala, e quando você fala, todo mundo concorda com você, alguma coisa está errada. E se você consegue concordar 100% com uma pessoa, você não precisa mais de Deus. Se a gente fecha com uma pessoa, uma escola, um grupo e diz assim, essa pessoa fez tudo certinho, você já encontrou Deus ali. Não pode, a gente não pode viver assim. Então a primeira coisa que a gente encontra no mundo, quando a gente anda nesse mundo, que a única palavra confiável é a palavra de Deus. E é nela que temos que firmar, é nela que temos que nos firmar, é nela que temos que confiar, é nela que temos que colocar a nossa vida. Mas há aqueles que podem ser tentados de duas maneiras. Que podem ser tentados pelo seguinte fato: olha, a única marca que me coloca dentro de um estado de peregrinação é eu ser a pessoa desagradável. Sabe a pessoa desagradável? Ela não é crente, ela é desagradável. Ela não é evangélica, ela é chata mesmo. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é uma pessoa que está dizendo o seguinte: isto é o que eu creio em Jesus Cristo, eu creio na sua palavra. Outra é uma pessoa que não está dizendo absolutamente nada disso. Ela se diz evangélica, ela fala que é evangélica, mas a preocupação, a vida dela é toda outra. A gente não está se referindo ao chato, a gente não está se referindo a pessoas chatas, a gente está se referindo ao fato de que se somos cristãos, haverá conflito, e ele é inevitável. Ele é inevitável. A gente pode evitar o conflito? Claro que pode. Quem aqui adora uma perseguição? Ah, Jonas, você está tão enfadonho no meu trabalho, eu queria que Deus colocasse um cara para trabalhar comigo, que destruísse a minha vida, porque eu estou precisando renovar um pouco a minha caminhada cristã, estou precisando orar mais, eu nem estou orando mais. Por que Deus podia mandar o diabo aqui mesmo para ser o chefe dessa empresa, porque aí minha vida ia ficar um pouco mais emocionante? Óbvio que não. Mas é na perseguição, nos sofrimentos, não por causa das nossas idiosincrasias, as nossas peculiaridades, mas é por causa do Evangelho, e por causa da pregação do Evangelho, e daquilo que cremos, sermos perseguidos. Isso faz parte da natureza do ser cristão. Por isso que nenhum cristão deveria ficar defendendo que há cristofobia. A cristofobia existe, quer as pessoas acreditem ou não, e sempre existiu e vai existir até o fim. Não tem como não existir, faz parte da nossa condição. Mas o medo da perseguição faz alguns darem um passo atrás e dizerem assim: mas se eu me parecer um pouquinho com eles, se eu pensar um pouquinho igual, se eu entrar dentro dessa caixa aqui, ficar igualzinho, eu vou evitar o conflito. É verdade. Se eu não falar aqueles pontos, sabe, se eu simplesmente tirar do meu discurso aqueles pontos que desagradam, todo mundo vai concordar comigo, todo mundo vai ficar de bem comigo, eu não vou precisar brigar com ninguém, eu não vou precisar me indispor com ninguém. Pedro está lidando com pessoas que têm seus empregos, seu trabalho, sua vida sob risco. Não porque elas são pessoas más, porque elas fazem o mal para as outras pessoas, mas porque elas creem em Jesus Cristo. Eles são estranhos no sentido de não praticarem as mesmas coisas e pensarem da mesma forma que os pagãos pensam. Mas não somente isso, eles são perseguidos porque pensam de uma forma diferente. A epístola de 1 Pedro é uma bênção para mim e para você, porque ela ensina, e é isso que eu espero que a gente aprenda ao longo dessas meditações. Ela nos ensina como viver na esfera pública como estrangeiro, não como alguém que quer assimilar a cultura, não como alguém que disse assim, diante do choque cultural, diz assim: eu não quero mais nada com os céus, eu não quero me parecer com o céu, eu quero me parecer mais com eles. E ainda usa a base bíblica. Porque fiz-me de tolo, disse Paulo, para ganhar os tolos, eu vou me fazer deles para ganhá-los. Por outro lado, há uma condição de ser eleito, que não é só a de ser um estrangeiro
espalhado por várias cidades, como ele vai citar aqui 5 cidades que estão ali espalhadas, e não importa quais elas sejam, eles nunca saíram dela, eles vivem nelas, mas eles se tornam estrangeiros nessas cidades, não porque eles deixam de ser cidadãos daquelas cidades, mas porque eles se tornam cristãos. Mas eles estão espalhados, ou seja, não há centralidade. Não há um lugar onde você possa dizer, este aqui é o lugar do reino de Deus. Eu não posso transformar um lugar e dizer, esse é o lugar, essa é a sede do reino de Deus no mundo, tá, gente? Fica aqui, nesse exato lugar. Não posso dizer isso. Pedro já tinha essa noção muito clara. Estamos espalhados pelo mundo e não existe uma sede. Não existe uma sede de onde a gente vai governar o mundo inteiro. Os cristãos, eles têm que se espalhar por todo o mundo. A igreja tem que se espalhar por todos os lugares. Não tem uma sede. No entanto, a condição dessa eleição, ela apresenta 3 coisas interessantes. A primeira, ela é uma eleição segundo a presciência de Deus. Segundo, ela é uma eleição realizada pela santificação do Espírito. Terceiro, ela é uma eleição para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que Pedro está querendo dizer logo de cara? Mais uma vez, metáforas que aqueles cristãos que eram gentios e que foram convertidos pelo Evangelho só poderiam entender se aqueles que pregaram o Evangelho para eles, ao pregarem o Evangelho, ensinaram para eles as verdades do Evangelho historicamente, contando as histórias de Abraão, contando as histórias de Moisés, contando tudo aquilo que o Antigo Testamento revelou, mas não simplesmente contando as histórias, como às vezes a gente faz, contando a história do Antigo Testamento para as nossas crianças, como se fossem apenas histórias de heróis. Não, contando aquelas histórias, focando em Jesus Cristo, focando no Evangelho, focando na história pactual, focando na história da conversão. Então ele começa aqui, essa segunda parte que encerra a sua saudação, dizendo em primeiro lugar, somos eleitos forasteiros, estrangeiros, espalhados. E aí você poderia dizer assim, puxa, que maneira de Deus forjar um povo. Não podia ser uma coisa mais simples não, Senhor. Alguns poderiam, diante da perseguição, como é o caso deles, se perguntarem, mas Senhor, por que tudo isso? Então, logo de cara, Pedro, na saudação, já dá o tom de toda a epístola. Vocês não foram arrancados deste mundo por um agenciamento social. Não é algo que aconteceu e mudou o mundo e dividiu os grupos sociais. Vocês não são fruto de um acidente social. Vocês não são fruto de um acaso, e nem tampouco de uma epidemia, nem tampouco de absolutamente nenhum fenômeno que aconteça na face da terra. Vocês não são fruto dos acontecimentos deste mundo. Vocês são fruto, em primeiro lugar, da vontade de Deus. Vocês são povo de Deus, em primeiro lugar, porque Deus os quer, porque Deus os ama, mas porque Deus os quer, porque Deus os salva, mas porque Deus os quer, porque Deus preparou um céu para vocês, mas porque Deus os quer. Em primeiro lugar, você é fruto da vontade de Deus. Deus te quer. Olha que coisa curiosa. Então ele abre em primeiro lugar dizendo, somos desta condição, vivemos desta maneira, esta é a nossa realidade, mas ao mesmo tempo ela não aconteceu assim à toa e de repente estamos no meio dessa encruzilhada. Não. Vocês estão passando por tudo o que vocês estão passando por perseguições, vocês estão passando por humilhações, vocês são questionados por conta da maneira que vocês pensam, por conta da maneira como vocês vivem, mas isso tudo está debaixo da sabedoria providencial divina. Então a primeira coisa que Pedro faz aos peregrinos é dizer o seguinte: a vida de vocês nessa terra, por conta da fé em Jesus Cristo,
pode ser uma vida muito dura, pode ser uma vida muito difícil, mas ainda assim essas coisas não aconteceram aleatoriamente. Há um propósito, há um sentido em tudo o que acontece. Então a primeira coisa, são eleitos segundo essa sabedoria providencial divina. Então, não é assim, olha, Deus está armando as coisas agora, né? Então, como se lá no Éden, Deus, né? Vamos ver o que vai dar esse homem que a gente criou aí, né? Para ver se funciona. Aí, eita, e agora? Será que ele vai... vai comer o fruto? Não acredito que ele fez isso, e agora o que eu vou fazer? Eu não tinha plano B. Deixa eu ver. Aí está Jesus olhando para um lado. É você... Como assim? Você acha que Deus vai fazendo as coisas assim? Essa é a nossa mesa de trabalho, ou a mesa de trabalho de alguns. Aparecendo e você vai, eita, e agora? Você vai improvisando. Você não está lidando com um Deus que improvisa. Não existe improviso para Deus. Então não dá para contar piada para Deus. Não dá para surpreender Ele. Tipo, vou fazer uma oração que vai surpreender o Senhor. Vou viver uma vida na terra que vai escandalizar Deus. Cara, você pode ser a pessoa mais desgraçada desse mundo, pode fazer a coisa mais absurda desse mundo. Pensa a coisa mais terrível desse mundo. Não espere que Deus faça assim. Como você pode fazer uma coisa dessa? Deus não vai se assombrar com você. Você não pode surpreender a Deus. Esquece isso. Então estamos lidando com um ser que conhece todas as coisas. Então Pedro está dizendo, foi Ele que escolheu vocês. Segundo, Ele escolheu pela santificação do Espírito, ou seja, pela obra separadora do Espírito. Há um corte. Você precisa ser cortado desse mundo. Não dá para fugir dessa dor. Não dá para você vivenciar o amor a Deus e vivenciar a comunidade do povo de Deus sem esse corte. Sabe aquela coisa que a gente não quer abandonar? Não tem como mudar sem esse corte. Santificação, que é algo que a gente vai falar bastante durante essa epístola, é um corte. Tem que cortar, tem que separar. A gente não quer fazer isso hoje. A gente está num mundo em que qualquer exclusão é injusta. E é verdade, há exclusões que são injustas sim, mas nem toda exclusão é injusta, assim como nem toda inclusão é justa. O que a gente não quer hoje é pensar, a gente quer fórmulas prontas, a gente quer o preto no branco, a gente quer o seguinte, como é que a gente resolve essa questão passando uma régua? A gente quer a reguinha, sabe? A reguinha que vai passar tudo e vai ser aplicada em todas as questões. Não, vai ter questão que é muito diferente. Cada questão vai exigir de você um pensamento. Cada pessoa vai exigir de você um ouvido. Não adianta você dizer assim, não é como muitos no ministério pastoral fazem. Quando a pessoa vai entrando no gabinete, você vai falar assim, segundo a minha experiência, com essa ladainha toda que a pessoa começou aqui, eu enquadro ela dentro dessa questão, pondo dessa questão aqui, eu mando ela ler aquele livro, e depois de 3 semanas eu... Não se faz anamnese com um crente. Você deveria ter temor de fazer um negócio desse. Você não é Deus para fazer isso. A santificação é uma separação. E é isso que a gente não quer. A nossa maior dor é quando a gente enxerga o Evangelho e percebe que essa separação é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque ela não pode significar uma separação geográfica, e esse é o nosso maior pecado. A melhor maneira de a gente resolver isso como é? Rompendo. Por isso que logo quando a gente converte, o que a gente faz? Rompe. A separação não é a separação do coração meramente, mas é a separação do coração junto com dos corpos. Vai separando tudo geograficamente. E aí você vai se protegendo e vai criando uma bolha.
e vai vivendo nessa bolha, e se nutrindo dessa bolha, e se nutrindo de todos os vícios dessa bolha, achando que você está vivendo o Evangelho. A separação não pode ser uma separação meramente física, meramente geográfica. Eles estão vivendo na mesma cidade, eles estão vivendo onde eles nasceram. As pessoas sabem quem eles são, mas desde que eles se tornaram cristãos, houve uma separação que não é geográfica, porque eles moram na mesma rua, eles moram no mesmo bairro. Há uma separação da mente e do coração. Moisés foi separado, não geograficamente, mas aqui e aqui. Nosso problema é que a gente não consegue, não sabe como lidar com essa santidade no mundo que a gente vive. Porque o nosso maior medo é aquele medo que nos faz temer os homens ao ponto de querer nos tornar aquilo que eles são, viver como eles vivem, para que a gente possa, no mínimo, evitar o desconforto. E por fim, Pedro termina dizendo: vocês foram eleitos, esses estrangeiros espalhados que são, eleitos segundo a presciência do Pai, pela santificação do Espírito, e aí ele coloca duas coisas, essas duas coisas estão conectadas, elas não estão separadas, não são 4 coisas que Pedro está falando, Paulo está falando de 3 coisas. A terceira é para obediência e aspersão no sangue de Jesus. Claro que todo crente que quando olha ali a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o que já vem logo na mente? A cruz. Já pensa que Pedro está falando da cruz. Não necessariamente Pedro está falando da cruz de Jesus. Mais uma vez Pedro está usando metáforas que só fazem sentido se você conhece a história da redenção. A história de como as pessoas foram salvas por Cristo Jesus. E que reflete, portanto, aquela cultura do dia da expiação, em que se asperge o sangue para a purificação do pecado de toda a nação. Agora, observe como Pedro coloca as duas coisas em relação. Primeiro ele diz: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência, questão nossa, subjetiva. Eu preciso obedecer. Eu não obedeço para ser salvo, mas eu fui separado para obedecer. E esse é o grande desafio que está diante de você e de mim. Somos peregrinos, estrangeiros numa terra que vivemos a vida inteira, mas não é mais a nossa terra, não é a nossa pátria, não é o nosso povo, não é o nosso lugar. Mas Deus não nos tirou dessa terra, não nos tirou desse povo e não nos tirou desse lugar. Pelo contrário, nos mandou viver neste lugar como estrangeiros, exatamente como pessoas que não podem ser aceitas como uma delas. Pessoas que vivem estranhamente num mundo que lhes é estranho. E é por isso que viver neste mundo, não obedecendo às categorias deste mundo, mas às categorias dos céus, que eu e você sofremos. Me dirijo nesses minutos que antecedem o fim do nosso sermão de hoje, a você que ao ouvir essa palavra, já pensa assim: Senhor, eu não vou conseguir obedecer. É por isso que Pedro não disse só obedecer. Se fosse tudo sua obra, se fosse tudo sua obediência, ele diria exatamente assim: eleito segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Mas não, é para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue de Jesus. Existem duas coisas aqui, meus irmãos. E um crente sabe que sem o sangue de Jesus, sem a aliança com o Verbo, sem a aliança com Cristo, nós não vamos conseguir êxito na nossa caminhada, porque eu e você vamos falhar na esfera pública, vamos falhar na nossa covardia, vamos falhar naquela hora em que a gente precisava dar o testemunho fiel, a gente respirou fundo e evitou o conflito. Não por causa do mero conflito, mas por causa do nosso medo dos homens, do nosso pavor.
tememos porque a gente não consegue acreditar que Ele nos escolheu porque quis, Ele nos amou porque quis, e vai nos sustentar até o fim, porque quis, desde o início. Achamos que vamos sofrer, porque nos falta a confiança de que Ele nos escolheu. E pela obra do Pai, pela obra do Espírito, e é pela obra do Espírito, que mesmo a nossa obediência, única e exclusivamente, não seria capaz de realizar toda a boa obra. É com toda a assistência da graça divina que nós conseguimos atravessar até o dia final. O que resta, Pedro? Terminar dizendo: vamos evangelizar e crescer e multiplicar nossas igrejas, para que aqui seja uma sede e a gente possa abrir várias e várias e várias igrejas, se tornar um grande império e mandar missionários para todo mundo e sermos uma grande igreja que vai dominar o planeta e conquistar o mundo. É assim? Não. Ele não fala de crescimento da igreja, sabe por quê? Porque ele não tem dúvida de que enquanto estivermos pregando o evangelho, a igreja vai crescer. Ele não se preocupa com o crescimento de igreja, porque não tem que se preocupar. Só pessoas desesperadas e que não confiam em Deus vão se preocupar com o crescimento de igreja. Vão se preocupar assim: o que eu preciso fazer para a minha igreja crescer? Filho, dobre o seu joelho, escuta a palavra de Deus e prega o evangelho. Isso não é da sua conta. Quem faz a igreja crescer é Deus e ponto final, não é você. Ela vai crescer. Prega a palavra e ponto. Então Pedro não está falando de crescimento de igreja. De que multiplicação Pedro está falando? Daquela multiplicação que eu e você precisamos para sermos o estranho no ninho, para sermos o estranho no mundo que vivemos e não nos sentirmos pequenos, porque não somos o que os outros gostariam que nós fôssemos. Se você e eu amarmos o céu como nosso lugar, lugar que Deus nos preparou, e o lugar que agora sim representa a nossa cidadania, a nossa pátria, a rejeição dos homens será a sua coroa. Por que temos tanto medo dos homens? Por que tememos as pessoas? Por que não mais acreditamos que é no estranhamento, nesse estranhamento daqueles que seguem o evangelho, que nós conseguimos viver para a glória de Deus? Só é feliz aquele para quem o mundo inteiro é como um país estranho. O teu lugar de trabalho é um país estranho? Ou você se sente à vontade? O lugar, a esfera pública, onde você desenvolve os seus dons e talentos, é um país estranho? Ou você, quando chega ali, você fala: ontem foi domingo, mas hoje chegou minha segunda. Não vi a hora de chegar minha segunda. É assim? Ou será que a sua sensação é o tempo todo de alguém desenraizado, de alguém que vive num mundo em que não tem mais raízes? Por que é feliz o homem que vive nesse mundo como uma terra estranha? Ele é feliz porque nada mais neste mundo lhe prende, lhe aprisiona. Se eu não tiver carro, se eu não passar no vestibular, se eu não conseguir casar, se eu não tiver filhos, se eu não prosperar, e se eu não conseguir aquilo outro e aquilo outro,
E se durante toda a minha vida não experimentar aquilo que tanto gostaria de experimentar? Tudo bem. Você não é daqui mesmo. Esse não é o seu lugar. Por que essas coisas te prenderam? O que está te enraizando ainda aqui? Mas Jonas, isso não é perigoso? Se eu me desenraizo daqui, eu não vou querer mais viver aqui. Ora, mas o que você acha que Paulo disse quando ele disse que o viver para ele era Cristo e morrer era lucro? Significava que Paulo estava dizendo assim, vou me matar logo porque eu quero ver Jesus, é isso? Óbvio que não, porque se você fizer isso, você já cometeu o primeiro crime, você não está obedecendo nem para Jesus e nem confiando nessa obediência que está atrelada à aspersão do sangue de Jesus. Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é como um país estrangeiro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós somos teu povo, somos um povo em peregrinação, somos um povo estrangeiro. E se nós somos iguais a todos os outros seres humanos na face da terra, porque somos racionais, porque somos seres humanos, nós somos diferentes. Não porque somos sobre-humanos, ou porque somos seres humanos pequenos. Somos diferentes, porque cremos em Teu Filho, Jesus Cristo. E isso nos torna, não lobos, mas ovelhas, no meio de lobos. Mas às vezes, Senhor, é tão tentador viver entre os lobos, que para não sermos devorados pelos lobos, a gente quer se disfarçar com uma fantasia de lobo, a gente quer se parecer com o lobo, a gente quer assimilar o lobo, porque lobos não comem lobos, lobos não devoram lobos. Então desejamos com todas as nossas forças esconder a ovelha debaixo de um manto de enganação, tudo porque amamos mais a nossa vida do que o Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos forja uma igreja peregrina, uma igreja que confia que aquele que nos escolheu, nos quis, nos desejou, que aquele que escolheu antes de todas as coisas, de acordo com a sua sabedoria providencial, que nenhum de nós tem capacidade de entender, compreender seus critérios. É em Ti que nós confiamos. Ajude-nos a sofrer a separação necessária, que não é geográfica, que não é ruptura geográfica, material, física com o mundo, mas é uma ruptura espiritual, mental, do coração. E nos ajude, Senhor, a acreditarmos que fomos salvos para Te obedecer, mas não é a nossa obediência única, exclusiva, que fará com que todas as coisas cheguem ao Senhor de uma maneira agradável, mas é a nossa obediência e sobretudo a aspersão do sangue de Jesus, Teu Filho, porque um dia vamos falhar, mas o Teu sangue jamais. E para aqueles que creem no Teu nome e se arrependem dos seus pecados e confessam eles diante de Ti, encontram no Evangelho o perdão dos seus pecados. Nos traz a paz ao coração, Senhor, e a graça, que ela se multiplique em nossas vidas durante a peregrinação, para que todas as horas em que o temor, a insatisfação, o desespero e a tristeza nos assalte, a graça e a paz sejam tão abundantes, que nenhuma tristeza seja poderosa o suficiente para nos derrubar. Assim nós oramos,
em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e encerrar com o último cântico desta manhã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, esteja sempre com todos, hoje e sempre. Amém. Podemos nos assentar e em silêncio meditaremos sobre o que ora ouvimos da palavra de Deus e cantamos, e em seguida, com a orientação da diaconia, vamos proceder com a nossa saída. E assim, vamos em paz para as nossas casas.